Bom dia, Grupo Irmão Benedito. Deus abençoe a todos. Hoje com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Rogamos a inspiração dos nossos benfeitores espirituais, como aprendizes que somos, mas de alma e coração abertos para aprendermos mais um pouco com estas palavras eternas. O capítulo de hoje traz mais uma das perguntas que Jesus fez, que já temos aqui falado, mas só agora, passados 2000 anos, estamos a começar a perceber. Nesta epístola de João Evangelista, que nos deixou vários e importantes livros, tornando-se uma das figuras de mais relevo no interior do Colégio Apostólico dos 12, relata aqui mais uma pergunta marcante de Jesus. Amas-o bastante? Só o título já nos dá muito para pensar, porque no fim é aquilo que todos procuramos, o amor, mas é também um sentimento que ainda não compreendemos bem. Ainda misturamos o amor com as nossas necessidades, ainda amamos mais aqueles que nos amam, porque não despertamos verdadeiramente para o amor universal. Aquele que nada exige em troca, aquele amor verdadeiro, aquele amor fraterno. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 101, tem uma mensagem chamada A Cortina do Eu, que diz: com respeito ao amor, nós propriamente não amamos o outro, nós nos amamos no outro e às vezes não temos o retorno que desejamos e arrefecemos, trazendo graves consequências para todos, para nós, para as famílias, até para os dois lados da vida e até para o equilíbrio do universo. E é sobre isso que vamos hoje falar, se sabemos amar. Porque o amor é o elemento que devemos ter em nós para sabermos amar a Deus em todas as coisas e a todos como nos pede o Cristo. Este versículo, comentado por Emmanuel, acontece depois da crucificação de Jesus. O Mestre aparece aos discípulos, chama Simão Pedro à parte e enceta diálogo com ele, solicitando novamente e pela terceira vez a prova do amor pela causa do Evangelho. Mostrando que diante das nossas quedas, pois já era a terceira vez, mostrando bem que o amor cobre uma multidão de pecados. E foi sem dúvida este momento que inspirou Simão Pedro mais tarde a escrever uma carta que diz: tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ora, as cartas de Pedro foram escritas já no último período da vida do apóstolo, obedecendo às ordens diretas do Cristo. Amas-o bastante? Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E o benfeitor Emmanuel nos vai explicar bem o significado desta pergunta, dizendo e nos esclarecendo. Emmanuel traz, passado estes anos todos, séculos, traz-nos estes esclarecimentos à luz da doutrina espírita, trabalhando com o grande médium Francisco Cândido Xavier. Portanto, aos aprendizes menos avisados, diz Emmanuel, é estranhável que houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. Emmanuel é claro, é um alerta aos aprendizes que ainda não têm o conhecimento do Evangelho, aos menos atentos, aos que ainda negam e estão afastados de Jesus. Mas nós, agora, não o podemos fazer. Nós que abraçamos a doutrina espírita, sabemos que Jesus é o nosso alimento, é o único que nos convida e conduz a um futuro melhor, que nos ensina o caminho, que um dia nos levará ao amor. A palavra de Jesus, os seus ensinamentos, é, de facto, o caminho, a verdade e a vida. E voltando a Emmanuel,
O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Então, por que ficou Simão preocupado? Porque ficou triste com a dúvida de Jesus. Tinha o seu devotamento. Porque Simão sabia que um dia tinha sido invigilante, tinha sido fraco durante a vida corporal de Jesus e sabia que o Mestre sabia da sua fraqueza. Que ele, Simão, tinha pecado. Portanto, Simão tinha fraquejado em algum dia, como nós sabemos nas outras leituras, Simão tinha fraquejado, tinha chegado até a negar Jesus. Mas também foi ali que começou a sua grande prova de amor ao Mestre, a sua grande prova de amor e fé a Jesus, ampliando a escola do serviço, exercendo a liderança dos outros discípulos, cumprindo e divulgando todas as profecias de Jesus Cristo. Foi ali que começou o seu verdadeiro trabalho, a sua verdadeira devoção, como vimos e como vamos ainda aqui observar mais um bocadinho. Contudo, voltando a Emmanuel, que nos diz: contudo, o ensinamento é mais profundo, diz Emmanuel. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. Ora, foi nesta hora que Jesus deu a Pedro os serviços, a coordenação dos trabalhos. Simão Pedro assume a postura de pai, de um pai espiritual, do cristianismo nascente. Foi a sustentação de todas as ideias que Jesus deixou. Foi naquela hora que começou o apostolado de Pedro. Foi naquela hora que Jesus lhe fez pela terceira vez a pergunta que tudo se modificou na mente de Pedro, que a sua fé foi reavivada e aí sim se deu a grande mudança para os trabalhos que viriam a seguir. E continua Emmanuel. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Jesus entrega a Pedro a grande tarefa, que como médium que era, fica ligado às forças do bem, como um pastor que toma a cargo as suas ovelhas, concretizado nas manifestações de amor ao próximo, às famílias, alimentando os irmãos da rua. É muito importante aquilo que aconteceu a seguir a Simão Pedro. Levar a paz entre todos, refletindo os ensinamentos do Cristo, colocando em prática o Evangelho de Jesus, cumprindo com grandeza sua tarefa, em grande equilíbrio, divulgando o Evangelho que lhe foi confiado pelo Senhor. E nós hoje que abraçamos a doutrina espírita, que frequentamos a casa espírita, o centro, sabemos a importância que tem levar a boa palavra a todos, fazer a caridade, praticar a caridade, sobretudo até a caridade do abraço, da boa palavra, com boa vontade e transmitindo sempre os ensinamentos de Jesus. Mas continua Emmanuel. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor. Nesse particular, Jesus não pede informação ao discípulo, com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador. Relativamente a ele, não reclama compromisso formal. Ora então, meus amigos, para entrar na seara do Cristo não importam os títulos, os currículos académicos, basta o nosso esforço e dedicação de cada dia. Jesus não seleciona, ele convida e os tarefeiros se apresentam com boa vontade. Jesus não reclama compromisso formal. Solicita-nos apenas colaboração, trabalho e que exerçamos a bondade e paciência, perdão e amor no trato com todos,
pois todos somos irmãos perante o mesmo Pai. E continua Emmanuel. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Emmanuel é claro e é sempre uma fonte de aprendizado. Qualquer pequena frase que chegou de Emmanuel é uma fonte de aprendizado. Emmanuel é claro. Somente seremos eficientes colaboradores do Cristo se tivermos amor. Se nós estivermos com Cristo, a previsão não se acaba. Com a oração, o estudo, a comunhão com Ele, Jesus, o amor vai se multiplicando. O estudo da doutrina vai trazendo luz para a nossa vida interior. O Cristo é a força das mudanças, em todos os sentidos. É sinónimo de crescimento espiritual, induzindo todas as criaturas à vida, mais consciente, mais ativa e feliz. Jesus veio da parte de Deus acender o amor nos corações para que todos tenham consciência dos seus deveres e das virtudes do Evangelho, como aconteceu a Simão Pedro. Ali, naquela hora, onde se deu a sua verdadeira conversão. A certeza que o Senhor não o tinha rejeitado, tornando-se um dos grandes líderes da Igreja. Simão Pedro, nos seus últimos dias, já no fim da sua vida terrena, tornou-se um dos grandes líderes da Igreja, dando o exemplo de todo o que tinha aprendido com Jesus. E caminhando para o final de mais um belíssimo capítulo deste livro, conclui Emmanuel. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Ora, não é que Jesus desvalorizasse o valor do conhecimento, mas ele, Jesus, sabe que se estivermos repletos de conhecimento, mas desprovidos de amor, seremos apenas instrumentos do orgulho, da ilusão, pelas paixões inferiores. Mas se associarmos o conhecimento e a razão à luz do amor, tudo estará direcionado para o bem. O conhecimento amplia a sabedoria e a razão, mas em vez de melhorar, de certo modo, dificultou o idioma universal, que é o amor. Dificultou esse idioma na educação dos nossos sentimentos, o idioma do amor, da fraternidade e do perdão. Sabemos bem que o conhecimento amplia a sabedoria, mas sem aquele amor seguro, estaremos pobres e ineficientes no trabalho que Jesus espera de nós. E é para essa força suprema que estamos destinados. Meus amigos, chegou o tempo. Temos andado na roda das encarnações. Reencarnações através de reencarnações, não é? Mas já não podemos perder mais tempo nesta encarnação. É o agora. O Espiritismo, a bendita doutrina, em sua essência, nos mostra o caminho do trabalho que Jesus espera de e pretende de toda a criatura. Os anos passam, os séculos correm, o tempo vai passando, mas depois da vinda do Mestre não podemos nos envolver mais em desculpas. Os convites foram feitos, como nos ensina o Evangelho no capítulo 18, ponto 1, a parábola do banquete de núpcias, onde Jesus nos convida até aos dias de hoje para um banquete que nos abrirá os horizontes da vida futura. A mediunidade na doutrina espírita e, aqui neste capítulo deste belo livro, dá-nos o complemento sobre a fala do Mestre, quando pergunta: Simão, amas-me?
E nós, amamos o Mestre? É a pergunta que fica até aos dias de hoje. E é aquela que nós vamos ser um dia chamados a responder. E assim termino mais este encontro com todos os irmãos da Casa Irmão Benedito, mas não quero terminar sem relembrar ainda o apóstolo Paulo, outro apóstolo, na sua primeira epístola aos Coríntios, sobre a importância do amor genuíno, que nos deixou esta belíssima carta. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um tambor que faz barulho. Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Obrigada a todos, muita paz, até breve, num breve encontro do Irmão Benedito.